Gente, pra pegada, olha só. Lá no Historiografando Tube, que é o nosso Instagram, está bem aqui embaixo ele para vocês, ó. Eu pus uma questão, aliás, duas questões, aonde a primeira questão foi a questão que mais deu discrepância em relação a acerto, o acerto dela. É tolerável quando nós temos um grande número de erros para um número maior de acertos, mas o contrário aconteceu nessa questão. Então, por isso que eu estou trazendo aqui essa questão da anexação da capitania da Paraíba, onde nós iremos desenrolar o Carroá das Andagens. Então, quando nós falamos de anexação da capitania da Paraíba, é bom que você já printeie aqui esse ponto importante, que as capitanias da Paraíba, está aqui, e do Ceará, foram anexadas a Pernambuco em 1755. Então, quando eu falar para vocês de anexação da nossa capitania, que aqui nos interessa, ó, você vai lembrar que nós fomos anexados a quem? A Pernambuco. Aí de Lambuja você já leva outra informação, que a capitania do Ceará, ok, ela também foi, né, professor? Sim, ela foi anexada também a Pernambuco em 1755. A capitania do Rio Grande do Norte já era subordinada a esta última, que esta última, a de Pernambuco, já era subordinada, viu? De modo que preponderância econômica de Pernambuco em todo o Nordeste Oriental se fez naquele período igualmente na parte política. Ou seja, Pernambuco não era só importante a nível econômico, como eu disse aqui, ó, não só na parte econômica, mas também na parte política. Em 1756, de acordo com os planos de reestruturação econômica do Império Português, realizada por Pombal, foi criada a Madeira de Lei. Foi despachada para Pernambuco e dali embarcada para reconstruir a capital do reino, Lisboa, destruída pelo terremoto de 1755. As madeiras eram ainda destinadas aos armazéns da Marinha Real, onde foram empregadas na construção de navios de grande calado. Gente, aqui não ainda batemos a questão, mas eu precisei estar nesse slide primeiro para que você entenda que nós éramos anexados a uma capitania, a qual essa capitania você já viu comigo que era a capitania de Pernambuco ou Nova Lusitânia. Viu também que não somente exclusivamente a nossa capitania foi anexada a Pernambuco, Ceará também, e também a subordinação que a capitania do Rio Grande do Norte tinha para com o estado de Pernambuco. Estou falando estado aqui para ficar bem mais didático. Economia e política foram as ordens que Pernambuco ditou nesse Nordeste Oriental. Show? Então esse primeiro slide ainda não dá para resolver a questão, mas eu precisei voltar para deixar bem completão. O relato crescimento econômico da capitania motivava as queixas tanto na Câmara da capital quanto do governador, que reivindicava a criação de um governo autônomo na Paraíba. Então, gente, aqui já dá para a gente olhar para as questões aqui trazidas com um olhar crítico diferenciado. Ó, o relativo crescimento, então, ou seja, a nossa capitania estava tendo um relativo crescimento, sim. Crescimento de quê? Da economia. Queixas eram feitas para que o nosso, então, estado atual da Paraíba conseguisse se desligar de Pernambuco. Então, ou seja, essas queixas quanto ao governador reivindicava a criação de um governo autônomo. Então, pedia-se um governo autônomo e com esse governo autônomo nascia na Paraíba o senso de desligar-se de Pernambuco. Ou seja, chega, basta, não precisamos mais desligar de Pernambuco. Então o governador não aceitava ter sua autoridade a todo tempo contestada pelo capitão-general de Pernambuco, que o impedia de castigar convenientemente seus inimigos. E aqui está outras características, certo, gente? Eu vou pular para o próximo slide já, porque nele já vai falar sobre o gabarito da nossa questão. Olha só, após a morte de Jerônimo José de Melo e Castro, Fernando Delegado Freire de Castilho, que conseguiria ser o primeiro governador da capitania em vias de ser outra vez independente, foi designado pelo Conselho Ultramarino para averiguar se, ao cumprimento das ordens régias e a arrecadação das rendas reais, era mais vantajoso manter a capitania anexada a Pernambuco ou criar nela um governo próprio. Tá vendo só, gente? O que foi pedido aqui? Então, olha só, vão lá, dê uma olhada se vale a pena realmente, de fato, desanexar a capitania da Paraíba da capitania pernambucana e criar o seu próprio governo próprio. O governador respondeu com a elaboração de um circunstanciado relatório em que descreve a situação da capitania, por fim dá um parecer favorável à desanexação. Aí aqui no nosso próximo slide, olha só, no slide número 10,
você vai ver o relatório dele aqui, ó. O relatório de Fernando Delgado foi enviado a Lisboa, 9 de janeiro de 1799, tendo finalmente chegado a carta régia que separava a capitania da Paraíba da de Pernambuco. Em Recife, a 17 de janeiro do mesmo ano, que demonstra a intenção de separar as duas capitanias, pois o relatório ainda não havia chegado a Lisboa quando a carta de desanexação chegou aonde? Ao Recife, tá, gente? Na referida carta, os motivos alegados para a desanexação está assim em vermelhinho, marcado como errado, porque o meu dicionário não reconheceu, tá, pessoal? Mas a palavra aí desanexação está de acordo. Então, vou fichar aqui, ó, desanexação. Foram o aumento da população, a cultura, o comércio da nossa capitania e a distância e a ignorância do general de Pernambuco sobre os assuntos internos da Paraíba. E desse jeitinho aqui estava lá na nossa questão. E a maioria esmagadora que respondeu errou por conta só disso aqui, tá, pessoal? Então, ou seja, o gabarito da questão agora, você pode voltar lá nela, se você salvou, se ela está no Stories ainda, volta lá e confere direitinho os motivos da desanexação da nossa capitania de Pernambuco. Força guerreiro, até o nosso próximo encontro. Valeu, galera!